Adriana e vim aqui para contar uma história. Quem gosta de história, estrala os dedos aí agora. Antes de eu contar a nossa história de hoje, eu preciso contar uma coisa para vocês. Antes que você chegue para sua mamãe e fale assim: Ô mané, o que é aquilo ali na boca de tia Adriana? Pois é, a boca de tia Adriana tá inchada, tá dodói, né? Tia Adriana foi fazer comidinha essa semana e aí o pote de arroz caiu da prateleira na boca de tia Adriana, saiu sangue todo. Mas olha como Deus é bom, nem precisou ir pro hospital. Deus tá cuidando de tia Adriana aqui em casa mesmo. E a nossa história de hoje vai falar sobre medo. Oi, tia Adriana! Tem uma coisa no mundo que eu tenho muito medo. Eu não tô acreditando numa coisa dessa, Lili. Como é que você chega assim, Lili? Eu tô contando a história pro pessoal que tá lá do outro lado, Lili. Você chega assim desse jeito, Lili? Ô, Lili, olha pra mim quando eu tô falando com você. Ô, Lili, pede desculpa. Pede desculpa, pessoal lá. Desculpa. Pede desculpa direito, Lili. Desculpa, Lili. Ô, Lili, deixa eu te perguntar uma coisa. Lili, vira pra mim quando eu tô falando com você, Lili. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sua mãe não lhe falou nada da pandemia de coronavírus? Que você não pode ficar com visitação na casa dos outros? Não falou nada, não, Lili? Não. Meu Deus, eu não tô acreditando numa coisa dessa, não. Na altura do campeonato dessa, a mãe deixa uma menina assim desinformada, gente. Eu não tô acreditando, não. Agora, deixa eu falar aqui, Lili. Quem foi que atendeu o interfone pra você, Lili? Porque eu não escutei. Ah, o menino que atendeu o interfone falou assim: pode entrar, Lili. Aí eu entrei. Tá explicado, Lili, que ele tá dormindo até uma hora dessa. Mas deixa eu falar aqui, Lili. Tia Adriana vai colocar a máscara, porque assim não dá pra ficar, não é? Eu preciso cuidar de mim e preciso cuidar do outro. E nesse caso é Lili. Mas prossiga, Lili. Você tinha me falado que tinha um medo? Ah, eu tenho um medo grandão. É do barulho do trovão. Do trovão, Lili? Que medo mais infantil! Quando o trovão faz barulho, o raio até já caiu. Ah, mas tem outro medo que me deixa num apuro. Eu tenho medo danado, é de ficar no escuro. No escuro, Lili? Mas que medo bobo seu, ele é seguro. É só acender a luz e pronto, acabou-se o escuro. Ah, mas tem outro medo, que de medo eu até me encolho. Eu tenho medo danado, é de pegar piolho. Piolho, Lili, é um bichinho que não complica a nossa vida. É coisa que a gente cura com sabão e inseticida. Lili, senta aqui agora. Tia vai tirar a máscara, né? Fica um pouco afastada. Pessoal, pelo que vimos, ter medo não é vergonha. Todo mundo carrega o medo, que às vezes nem mesmo a gente sonha. E você? Do que você tem medo? Lili agora, né, Lili? Lili, você vai ficar ali sentadinha agora, Lili, porque a tia vai contar a história, tá certo? Gente, a gente viu que podemos ter medo, né? Claro que sim. Só que esse medo, ele não pode dominar a nossa mente e nem atrapalhar a nossa vida. Existem tipos de medo, por exemplo, você tem medo de encostar a sua mão no fogo, não tem? Quando a mamãe tá lá fazendo a comida, por exemplo, você não vai e coloca a sua mão na panela quente ou então no fogo. Por quê? Porque se fazer isso é besta. É besta. Porque vai queimar a sua mão. O fogo é perigoso. Você não pode
coragem de enfiar sua mão lá no fogo? Então, existem tipos de medo existem certos tipos de medo que nos livram de situações perigosas. E esse é um tipo de medo. Agora, existem outros medos que nos atrapalham de fato. A história que a gente vai contar hoje está lá em Mateus 22 a 33. Essa história vai falar de algumas pessoas que sentiram medo. Certa vez, Jesus estava muito cansado. Jesus já tinha feito alguns milagres, já tinha curado algumas pessoas. E aí, Jesus, nesse mesmo dia, ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. E aí, ele chegou para os seus discípulos e falou bem assim: olha, vocês vão para o outro lado do mar, vocês pegam o barco e vão para o outro lado, porque eu vou para o monte orar sozinho. Jesus quis ir para o monte orar sozinho. E vocês acham que os discípulos, eles ficaram com medo de lá, já era tardezinha já, né? Para eles irem lá pro barco sem Jesus. Vocês acham que os discípulos iam ficar com medo? Você ia ficar com medo de ir já de tarde lá pro mar? Você ia ficar com medo? Pois é, os discípulos não ficaram com medo não. Os discípulos já tinham costume de ir pescar à noite, então para eles, ó, era moleza. Só que aí, nesse dia que eles foram lá pescar à noite, lá no barco, sabe o que aconteceu? Veio um vento muito forte, as ondas estavam bem contrárias, o vento estava bem contrário às ondas do mar. E aí começou a balançar bastante o barco. E eles começaram a ficar ai meu Deus, eles começaram a ficar com medo, muito medo. Porque o barco poderia, a água poderia entrar cada vez mais dentro do barco. E o que poderia acontecer? O barco poderia naufragar. E aí o que acontece? Eles iam cair dentro do mar. Só que aí de repente, Jesus, quando ele terminou a sua oração, ele percebeu que o barco dos discípulos já estava um pouco longe. E aí ele resolveu vir andando sobre as águas para encontrar os seus discípulos. Só que aí, quando os discípulos viram Jesus, eles ficaram com medo. Ai meu Deus, viram alguém andando sobre as águas. Aí eles acharam que era um fantasma. Eles gritaram bem assim: é um fantasma! Aí Jesus de lá gritou: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, tenham coragem, sou eu, Jesus. Aí Pedro se levantou e falou bem assim: mestre, se és tu, chama-me para eu ir ter contigo. Pedro queria que Jesus o chamasse para ele andar sobre as águas também. Aí Jesus falou: venha. Aí Pedro foi. Só que aí o mar ainda estava agitado, o vento estava muito forte e Pedro sentiu medo. Ai meu Deus, gente, que fica com medo também. E ele começou a afundar. Só que aí ele gritou: mestre, salva-me! Jesus tomou Pedro pelo braço, segurou na mão de Pedro e levou Pedro até o barco. E lá no barco, quando o Senhor entrou, ele falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas quando Jesus entrou no barco, as ondas se acalmaram, o vento parou, o barco estabilizou, porque Jesus entrou no barco. E aí, vocês gostaram da nossa história de hoje? Pedro e os discípulos ficaram com medo, não foi? Mas Jesus os ajudou. Mas o que é medo mesmo? Medo é aquela sensação que sentimos quando estamos em perigo. Tia Adriana trouxe aqui hoje um potinho
e nela eu coloquei a expressão do medo. Assim, o marido de tia Adriana desenhou aqui o rostinho parecido quando tia Adriana fica com medo. É feio, né? Eu acho que eu fico assim quando eu tô com medo. E você? Como é que você fica quando você tá com medo? O medo, às vezes, ele pode nos paralisar, não é mesmo? E a gente precisa deixar o nosso medo sob controle, viu? Por exemplo, às vezes, quando você está de noite, você tá apertada para ir pro banheiro, você tá apertada querendo fazer xixi, e aí você fica com medo de levantar de noite por causa do escuro, você fica com medo de ir pro banheiro fazer xixi. Pode uma coisa dessa? Pode. Não, seu medo. Você tem que ficar aí, ó, controladinho. A raiva, o potinho da raiva já tá aqui, ó. Ó, o rosto de Adriana quando ficou raiva. A raiva já tá aqui controladinho. O nosso medo também tem que ficar aqui controlado. A palavra de Deus, lá em Salmos 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. O Senhor pode sarar todos os seus medos. Sabe por que o potinho do medo, sabe por que ele é transparente, esse potinho? Porque nós precisamos falar sobre os nossos medos. Os nossos medos não podem ficar dentro da gente. Aquelas coisas que nos deixam tristes, sabe? Aquelas coisas que nos deixam com muito medo, uma sensação de tristeza, que nos faz chorar, sabe? Elas não podem ficar dentro da gente de forma alguma. Você tem que falar para alguém. Você tem alguma coisa aí que te deixa com medo? Você tem alguns momentos que te deixam com muito medo, que te fazem chorar, que te deixam muito tristes? Tem? Se tem alguma coisa assim em você, se você tem um medo bem grandão mesmo, bem grandão, você vai chegar para um adulto de sua confiança e você vai contar esse medo. Esse medo, ele não pode ficar te aterrorizando, ele não pode ficar dentro de você. Você vai contar e você vai pedir ajuda a Deus. Você vai orar, sabe por quê? Porque Jesus, ele é o único que pode livrar de todos os seus medos. E ele te ajuda, sabia? Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Isaías. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 41, o versículo 13, bem assim: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, para você que está aí. Eu te ajudo. Se você tem um medo aí grandão, creia em Deus. Ore a Ele, porque Ele vai te ajudar, Ele vai sarar, Ele vai sanar, Ele vai tirar todo esse medo que está aí dentro. E que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu lar.